Boa noite. Vamos fazer uma pequena pausa em Eclesiastes, uns 2 ou 3 domingos. Vamos a Mateus capítulo 6, versículos 28 a 30. Que não será o texto da pregação, porque a pregação não terá um texto para ser explorado, explicado. Não será uma mensagem expositiva, mas servirá de base para um tema que eu quero seguir hoje com vocês. Mateus 6, a famosa passagem em que o Senhor Jesus Cristo mostra que não devemos estar ansiosos com as coisas futuras desta vida, não é nem coisas futuras da outra existência ou pós-morte, não, mas é o futuro que mais imediato, é o nosso sustento, a nossa comida, a nossa roupa. É isso que ele fala aqui, esse tipo de preocupação com o que virá. Então, Mateus 6, 28 em diante diz assim: e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude neste tema, que vamos tentar mostrar para a igreja uma verdade, uma revelação Tua feita de várias formas, várias vezes nas Escrituras. E certamente temos muito que aprender com isto e praticar com as lições aprendidas. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado em tudo que vai ser dito aqui, porque é em nome dele que te pedimos. Amém. Então, na realidade, o que o Senhor Jesus faz aqui, quando fala dos lírios do campo, ele está utilizando-se de um exemplo para justificar, basear a lição que ele tem. A grande lição que ele tem aqui, como já falei, não quer que nós fiquemos ansiosos com as coisas que virão aqui nesta vida. Aí diz, aliás, não tem sentido nenhum vocês ficarem ansiosos, porque os lírios do campo, as flores, usou obviamente o lírio como um exemplo, não ficam ansiosas e são belíssimas. Faz, inclusive, uma comparação aqui. Nem Salomão, em toda a sua glória, e trouxe o rei mais rico de Israel, homem poderosíssimo na época dele, riquíssimo, se vestiu como qualquer um deles. A beleza estética de um lírio ou de uma flor excede a beleza com que se cerca alguém com poder, com dinheiro neste mundo. No caso de Salomão, um rei. Então, coroas de ouro, de brilhantes e túnicas feitas pelos melhores costureiros e estilistas da época, de materiais caríssimos, de animais raros e tudo mais. Pode ficar até bonito lá o tal do rei, ou da rainha, ou seja quem for, mas não compara com a beleza, vamos chamar, natural de um lírio. Eu gosto muito de examinar as flores, não só de examinar, mas de fotografar. E as bolinhas aveludadas da papoula sempre me impressionaram. Não sei se você já notou, nem que existe papoula no mundo. Mas
Se já olhou para uma papoula, não sei se você já viu umas bolinhas aveludadas. Não sei se por isso, desde novo, eu gosto desses detalhes, mas é que há uma área da fotografia chamada de macrofotografia, em que algo muito pequeno se torna bem grande e podemos ver, então, os detalhes. E quem já é impressionado com a obra de Deus, não há caminho melhor, mais interessante, além das revelações das Escrituras, do que as revelações ali na frente de uma foto. Um beija-flor, as asas de um beija-flor, a velocidade com que as asas batem, a delicadeza, isso tudo mostra detalhe. Este é o ponto que eu quero focalizar hoje. Tanto que eu coloquei como tema da pregação, o título é Deus, o super detalhista. Então, quando Jesus falou nos lírios do campo que são mantidos lindos, na realidade, o que ele quis dizer foi o poder de Deus e a atenção de Deus em manter, lemos isso aqui, inclusive, no Salmo 65, em manter as coisas funcionando, e a previdência de Deus. Mas, ao colocar os lírios aqui, ele tocou num ponto que mostra, sim, e o que tem um lírio? Por que o senhor está citando um lírio, ainda mais contrastado com a beleza de um rei, em todo o seu fulgor das suas vestimentas reais e tal? Delicadeza, a beleza, a estética, nos mínimos detalhes. Então, aí eu falei das papoulas, falando do beija-flor, só como exemplos que cada um de vocês poderia dar vários outros. As asas de uma borboleta, não sei se você já olhou de uma maneira aumentada a complexidade das asas de uma borboleta. Qualquer uma que você escolher por aí, qualquer, pode ter umas mais bonitas do que as outras, mas a complexidade e os detalhes, a beleza. Pare para ver essas coisas, para observar os detalhes de Deus. E algumas ele fez questão de explicitar na própria palavra dele, como essa do lírio e várias outras. Algumas eu tomei aqui para ler com vocês. A formiga, um inseto pequeno, pelo menos a maioria, dizem que tem uns bem grandinhos em alguns lugares, mas são pequenos comparados com outros animais, e não tem essa beleza toda, pelo menos eu não acho, mas é citada na Bíblia, junto com outros animais, alguns pequenos também, com características próprias. Provérbios 30, 24 a 35, 24 a 25. Há 4 coisas, estou em Provérbios 30 e 24, há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, olha o tamanho dela, né? Mas que no verão prepara a sua comida. Aí ele vem os arganazes, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas. São os ratinhos, uma espécie de uns ratinhos, os redorizinhos bem pequenos.
Os gafanhotos que não têm rei, mas que marcham todos em bandos. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, mas se encontra até nos palácios dos reis. Observem aqui, não é só a questão do tamanho desses animais, são características que ele fala desses animais, mostrando um propósito muito claro de Deus ao criá-los. Então, a formiga, no verão, prepara a sua comida. Quem ensinou a formiga a preparar a sua comida no verão? Então, o que ele quer que a formiga seja, ela foi, ou ela é, aquilo que ele preparou para ela. E os camundongozinhos que vão para as rochas, Deus preparou-os para isso, quis isso, planejou para isso, nos detalhes. Aí ele passa de uma formiga ou de uma pequena lagartixa para animais gigantescos, enormes. E a descrição que Deus faz desses animais é impressionante. Jó, capítulo 40. Versículos 15 em diante, diz assim: contemple agora o behemote. Essa é a transliteração do hebraico, mas muitos traduzem como hipopótamo. Algumas versões, inclusive, têm hipopótamo. Contemple agora o hipopótamo, que eu criei junto com você. Falando com Jó. Eu criei você, Jó, e criei o hipopótamo também. Se junta nesse sentido, claro. E que como come capim como o boi. A dieta do hipopótamo Deus traçou. A força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Já falando em partes diferentes do corpo do hipopótamo. Ele endurece a sua cauda como cedro. Uma madeira duríssima, como nós sabemos. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. As suas pernas são como barras de ferro. E a passagem continua. No capítulo 41, fala agora de um outro animal, Leviatã, também uma transliteração, que alguns pensam ser o crocodilo. Não se sabe. Outros acham que era um tipo de dragão que deixou de existir, um tipo de dinossauro ou coisa assim. Então, muito se tem discutido sobre que tipo de animal é este. Alguns acham que crocodilo ainda é pequeno, perto deste descrito aqui, ainda é pouco. Mas, talvez, com um pouco de linguagem figurada, podemos aplicar para um crocodilo. Mas não importa, isso não deve nos causar o menor desconforto em saber que animal exatamente é esse. O que eu quero chamar a atenção aqui, mostrar, é o detalhe, os detalhes com que Deus descreve este animal, seja lá qual for, crocodilo ou não, que Deus criou. Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? Eu quero pular para o 12. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, falando dele próprio. Que é longa a passagem, eu não quero ler tudo. Nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Olha,
Deus vê graça num crocodilo. Se de fato era um crocodilo, e como eu disse, se o crocodilo é pouco para descrever esse animal aqui enorme, o fato é que ele vê graça nesse monstro que ele mesmo criou. Impressionante. A compostura dele, o porte dele para Deus agrada muito. Quem poderá tirar a capa do seu dorso, ou lhe penetrará a dupla couraça? A couraça dele é dobrada, não é tripla, é dupla. Deus quis assim. Nem é uma só. Quem abriria as portas da sua boca? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho. Cada uma bem encostada como por um selo que as ajusta. É muito detalhe. A tal ponto que uma se junta à outra, que entre elas não passa nem o ar. Isso aqui é um projeto. Elas se ligam umas às outras, aderem entre si e não podem ser separadas. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como os raios do amanhecer. Tanto quanto de linguagem figurada aqui. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Ou linguagem figurada, ou de fato, algum animal que expelia o fogo. Das suas narinas procede fumaça como de uma panela fervente sobre juncos em chama. O sopro dele acende o carvão, da sua boca saem chamas. No seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O coração dele é duro como uma pedra, firme como a pedra inferior de um moinho, e continua a passagem. Então é como se cada detalhe desse tipo de animal tivesse uma graça para Deus, uma função para Deus, um propósito para Deus. Mostrando inteligência suprema, arte, programação, organização, continuação da espécie enquanto existir. Então, Deus é detalhista na arte de criar. Segundo ponto. Deus é detalhista no controle absoluto da vida. Mateus 10 e 29. Não estou dizendo nenhuma novidade até aqui, nem acho que vai dizer ao longo da pregação, mas quem disse que para a palavra de Deus fazer efeito em nós tem que ser novidade, ou tem que ser uma coisa que você nunca ouviu, ou nunca entendeu? Pode ser algo simples, como é simples o que está sendo colocado aqui, muito simples. Me ocorreu agora que se eu tivesse me lembrado, eu acho que eu teria pedido ao pastor Watts para trazer as crianças para cá. Porque acho que as crianças iriam gostar de ver falando de ratinho, de passarinho, de borboleta, de Deus, de beleza, de poder. Agora não dá mais tempo, mas eu acho que elas iam gostar. Mateus, não só gostar, mas entender. Mateus 10 e 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Mas vamos voltar aqui. No 26. Portanto, não tenham medo deles.
de homens hostis, o contexto aqui, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eles digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclame dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês, essa versão tem uma repetição do de vocês que me fez até desistir uma vez, mas eu voltei, achei que não era suficiente o motivo, mas eu não concordo, é uma versão que eu adotei recentemente, mas ele repete esse de vocês exageradamente. Eu precisei até escrever uma carta para os editores, dando uma sugestão. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto, não temam, vós valei bem mais do que muitos pardais. O que tem uma coisa com a outra? Não tenham medo dos reis poderosos, dos inimigos de vocês, tenham medo de quem pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma, esse é que vocês devem ter medo. Aí ele fala do passarinho, do pardal, do valor do pardalzinho que não vale nada. E a quantidade de fios de cabelo da cabeça de cada um de nós. Ele quis mostrar não somente o poder de Deus, sim, o poder de fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, mas o nível de detalhe a que esse que tem tanto poder atenta. É isso. Ora, mas os poderosos nem não se lembram dos pobres. Os grandes não se lembram dos pequenos, até desprezam os pequenos. E o pequeno tenta chegar perto do gabinete de um grandão ou do palácio, não chega nem lá. Então, lembrar que Deus tem muito poder pode até ser contraproducente no sentido de dizer, ora, se nem pessoas daqui que nós elegemos no voto não nos recebem, que ficam muito cheios de si, poderosos, quanto mais um Deus poderoso que tem controle sobre a alma e o corpo para perecer no inferno ou levar para o céu, quando ele quiser. Não chega nem perto, não sabe nem quem eu sou uma pulga perto dele. Momento, é aí que ele entra. Junto com esse poder, há uma super atenção no nível que vocês nem podem imaginar. Vocês não podem imaginar o tamanho do poder de Deus. Pois bem, vocês também não podem imaginar o tamanho do detalhe que chama a atenção de Deus. O quão ele é poderoso, o quão ele é detalhista, ao mesmo tempo. Essas duas coisas andam juntas. Então, sim, você pode ficar certo de que aquele que tem poder para fazer a sua alma perecer no inferno, e o seu corpo também, ele tem poder para lhe levar para o céu. Tem poder para fazer com que o sangue de Cristo lave os seus pecados e você se torne um filho de Deus. Mas ele não vai prestar atenção em mim. Experimente. 4 da manhã, na sua cama, no escuro, experimente. Testar o tamanho do poder e da atenção minuciosa desse Deus sobre a pulga que você é. Usando suas próprias palavras, pretensamente. De fato, você é bem pequeno. E tem passagens na Bíblia, tem uma passagem na Bíblia que diz que as nações todas juntas é como um pingo que cai de um balde. Então ele é grande demais mesmo.
E como o homem é muito cheio de si, muito orgulhoso, muito vaidoso, muito arrogante, é até bom que ele se ache uma pulga mesmo. Embora ele seja muito valioso aos olhos de Deus, a ponto do próprio Deus dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, são essas coisas que a Bíblia ensina e que nós devemos aprender corretamente. Tudo bem. Se você se acha um mísero coitado, sofrendo, angustiado, nas caladas da noite, como eu disse, na sua cama e tal, é hora boa de você testar se esse Deus vai lhe ouvir. Mas eu não vou nem falar. Se eu falar, eu vou acordar meu irmão aqui do lado, ou minha esposa, se você é casado. Eu não posso, não precisa falar, não. Ele vai ouvir um sussurro. Sussurro também acorda o outro. Sussurre não. Grite com a sua alma e veja se ele não vai ouvir você de uma maneira que você vai ficar, como pode? Bom, como pode, Jesus disse que ele tem esse poder todo e ao mesmo tempo ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Então não se admire tanto. Então são verdades que, se os seres humanos levassem a sério, eles iam ter um padrão de vida diferente das que eles têm, com relação à ansiedade, com relação a ter medo da pessoa errada, ou das coisas, das causas erradas, tudo torto. E Jesus tentando ajeitar, e as Escrituras tentando, não é assim. Aí nós crentes que recebemos uma fé de presente de Deus e exercitamos essa fé em Cristo, aprendemos essas coisas, aceitamos como verdade, sem dúvida, recebemos do Espírito Santo um tantinho de conhecimento, de poder para entender essas coisas, um pouco. E por isso é que nós somos as mais tranquilas das criaturas, né? Por isso é que nós não temos nenhuma ansiedade. É por isso que nenhum crente aqui tem nenhuma preocupação. E morre de medo do chefe demiti-lo. O outro, no outro país, morre do medo de ser decapitado quando há perseguição religiosa. Aí o outro morre de medo de um vírus. O vírus. Pois é. Pense no vírus agora, dentro de uma exposição dessa. Cadê o poder deste vírus diante de Deus? Então, nós, crentes, nenhum de nós sente mínimo medo de nada, embora nós planejamos as coisas, devemos planejar, devemos ser sensatos e tudo mais, mas medo mesmo, ansiedade e desviar nossa atenção, nossa inteligência, nossas emoções para as coisas aqui deste mundo aqui. Não, ninguém faz isso de jeito nenhum. Nós estamos totalmente concentrados naquele Deus que nos deu o céu já como herança e estamos noutra com relação à vida aqui nesse mundo. Pastor, o senhor está ironizando? Você resolve se eu estou ironizando. Quando eu digo que nem tem nenhum crente aqui que anda assim, com medo, ansioso e preocupado com as coisas daqui. E não é só preocupado não também, com medo de perder, você quer ganhar mais também, segurar mais. Está concentradíssimo nas coisas daqui. E se esquece. Se esquece. A única palavra que eu tenho é essa. Talvez a única. Ou esquece, ou dá pouca importância às verdades que a Bíblia nos ensina aqui, que são esmagadoras. No sentido excelente para nós, a nosso favor, que é o que Cristo queria. Não se preocupem, não, com o dia de amanhã. Deus cuida dos lírios. Não tenham medo dos reis poderosos, nem dos chefões grandões. Não! Tenham medo de quem pode levar você para o inferno. Tenha medo de quem pode levar você para o inferno e matar seu corpo no instante. É isso, é levar a sério. Então, sendo assim, por que eu me vacino?
Se Deus toma conta até do vírus, da Covid ou de todos, bactérias e tudo, por que eu tomo um remédio? Porque a própria Bíblia recomenda que tenhamos instinto de sobrevivência, que temos inteligência que Deus nos deu para usar com bom senso, com moderação. É diferente. Então, ao mesmo tempo que não devemos nos preocupar com o que vamos comer amanhã, mas o próprio Jesus Cristo diz que quem vai fazer uma torre deve calcular o custo antes. Não, Deus cuida, né? Não é Deus que cuida de tudo, não é para preocupar com coisa nenhuma. Eu vou fazer uma mansão para mim. Mas você tem dinheiro? Não tem dinheiro nem para o muro. Mas eu vou. A Bíblia não diz não, a Bíblia não diz isso não. Mas Deus não tem poder para me dar um castelo, um palácio? Tem, mas Ele vai dar. Então, cuidado, também é um pecado grave você brincar com as coisas de Deus, você tentar a Deus. Então, essas verdades são reveladas para nós usarmos com alta responsabilidade, até com temor, respeito diante de Deus. O fato de não precisarmos nos preocupar com o que vem amanhã, não quer dizer que façamos um concurso para ganharmos um emprego, ou tenhamos cuidado com a empresa que nós começamos, que estejamos corretos nas coisas, planejando, tem uma empresa, contrata um assessor que entende de administração para ajudar nos projetos e tal. Tudo bem, tudo bem. Mas dentro de uma sensatez que a Bíblia dirige. Você lendo e o Espírito Santo lhe dirige internamente, aplicando as coisas que você leu nas Escrituras. É isso. Então, deixando a ironia de lado, né? Deixe-me dizer, vamos ser menos ansiosos, menos medrosos ou menos frágeis com essas coisas e perder menos tempo, menos energia com as coisas desta vida, olhando para o Deus que é detalhista. E eu não creio que Jesus disse que Ele sabe o número dos cabelos das nossas cabeças, de uma maneira figurada, embora a Bíblia use muito em linguagem figurada, acabei de falar lá do Leviatã em algumas partes e tal, mas eu não creio aqui. Não, eu estou convicto, se perguntar, Senhor Deus, quantos cabelos tem na minha cabeça? Ele vai dizer precisamente. E talvez diga, um cabelo, um fio vai cair daqui a alguns segundos, porque nós temos sempre fios caindo, fios nascendo e tal, vai cair daqui a 3 segundos. Você vai ter um a menos do número que eu lhe disse. É isso, eu creio. Firmemente que Ele sabe esses detalhes. Ele é detalhista no conhecimento absolutamente pessoal que Ele tem de cada um de nós. Não poderia deixar passar Salmo 139. Eu não me lembro se eu já preguei essa mensagem aqui, na Luz do Mundo, mas eu tenho uma pregação sobre o Salmo 139, é uma das minhas queridas. Vou até olhar. Claro que eu não vou ler todo, e estou lendo só os pedaços de algumas passagens, para cumprir o objetivo do tema, né? Os detalhes. Salmo 139, de 1 a 5. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar. De lado, travesseiro entre as pernas, que agora é moda, todo médico manda isso agora, né? Daqui a 10 anos vão descobrir que isso faz mal à coluna, muda, vai mudando tudo. Desculpem aí os médicos, mas obrigado pela ajuda que a medicina nos dá, mas muitas vezes tentam acertar. E às vezes consegue, às vezes não consegue, mas tudo bem. Então, Deus sabe se você gosta de dormir de costa, de lado, de rede, de cama, sabe quando é que tem aquela dorzinha nas costas, que você acorda quando dorme daquele lado da cama, quando você muda de lado, já não é amarra as costas, é os pés. Sabe essas coisinhas? Pastor, eu não sei muito bem o que o senhor está falando, não. Alguns sabem. Tem uma turminha aí que sabe.
e você vai chegar lá. Deus sabe isso tudo. Então eu não vou para o médico. Vai para ele lhe ajudar com o que ele tem, o conhecimento que ele tem, com a medicina que ele tem, vai tentar lhe ajudar. Pode não conseguir, pode conseguir, mas você vai usar os recursos que ele próprio, Deus, tem fornecido à humanidade através de sábios, de cientistas, de gênios, de todas as áreas da existência humana. Você vai utilizar disso, sim. O meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces todas. A primeira palavra que você vai dizer quando acabar este culto, ele sabe. Bem que eu gostaria que às vezes ele segurasse minha língua, né? Eu digo tantas coisas que não deveria dizer, mas eu estou dizendo que a Bíblia diz que ele sabe. E às vezes nos cobra por ter dito algo errado, mas é outro assunto. O fato é que ele sabe. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Vamos pular. A vontade é de não pular coisa nenhuma e ler o salmo inteiro, porque é belo demais. Versículos 13 em diante, mas vou ter que fazer isso. Pois tu formaste o meu interior. Estou agora no 13. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Falando aqui do ventre da mãe, ainda com a mesma figura. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Todos, né, os nossos gestos, gostos pessoais, chocolate ou morango, você prefere qual? Ele sabe o que você iria gostar. Tudo, sabe tudo. Costumes, sua constituição física e os dias exatos da sua vida, precisos. Dá vontade às vezes, de ser um eremita, né? Sabe os eremitas que iam para uma caverna? Eu não vou fazer coisa nenhuma nessa vida, lutar aqui, me meter com todo tipo de tentação, eu vou adorar a Deus o dia todinho, todo dia, até Ele me levar para o céu, eu não quero saber de nada, Ele cuida de mim, e é assim que eu vou fazer. Eu vou para a beira do mar ali, fazer uma cabanazinha, pegar uns peixinhos e vou viver. Tentaram, mas não era esse o plano de Deus. A rigor, se fôssemos contar com o poder dele, o interesse dele em nós, olhando de uma maneira um pouco assim, fora do contexto da vida aqui, tem todo o sentido mesmo. Não, eu vou esperar o dia dele me levar e vou curtir aqui dia após dia, o pôr do sol, o nascer do sol, a lua, as areias. Aliás, a textura da areia, bom, já basta de fotografia macro. Mas não é assim que Deus planejou para os seus fiéis. Não é. Então, eremitas, é interessante você ler algumas vidas deles e algumas tentativas que fizeram, é muito curioso, homens fiéis a Deus e tudo. Mas não funcionou, porque o que Deus quer é que nós sejamos luz na escuridão do mundo, sal nesse mundo insosso. Então, pedaço de sal isolado da carne, do peixe, da comida, qual é a utilidade? E uma luz brilhante, num lugar que não tem ninguém.
Mas a luz deve brilhar no lugar que as pessoas precisam de enxergar. É o que faz mais sentido. Então, é isso. Deus quer que o crente viva naturalmente, normalmente. Tem muitas maneiras diferentes que Deus quer para cada um de viver e tal. Mas, de uma maneira geral, essa ideia de se isolar com base no poder de Deus e no fato de que Ele sabe tudo de você e cuida de você e tudo, essa ideia não funciona bem, pelo menos de uma maneira normal. Mas que é muito saudável você pensar na antessala de um exame, ou de fazer um concurso, ou estar angustiado, roendo as unhas, você pensar assim, em algum momento, em alguma coisa, lidando com um filho complicado, uma doença, uma coisa qualquer, uma crise, que faz muito bem pensar, quer saber de uma coisa? A rigor, tanto faz. Para efeito da minha segurança, tanto faz eu estar aqui, tomando as providências que devo tomar, tudo bem, ou estar na beira do mar, vivendo ali numa cabana, tanto faz. Nesse sentido, entendam bem, nesse sentido de estar preservado, cuidado e de ser alvo da atenção deste Deus, sim, tanto faz, dentro do mar pegando uma bela onda ou dentro de um tubo de uma ressonância magnética. Tanto faz, nesse aspecto. Então vamos viver assim, sem a angústia, sem a preocupação, sem a ansiedade, que Cristo diz, não precisa, é desnecessário. O lírio não se angustia e é belíssimo. É isso. Ah, mas ele cai um dia e murcha. A própria Bíblia diz que as flores são muito, muito transientes. A vida delas, elas estão aqui hoje, amanhã cai, murcha, fica horrorosa, feia. Sim. O que tem a ver com a outra? Ele é lindo hoje. Deus o criou e Deus quis aquele lírio lindo hoje e amanhã. Depois de amanhã, aquele lírio será no chão pisado. Tudo bem, acabou. Acabou o tempo do lírio. Mas enquanto Deus quis, ele era mais belo do que Salomão. E no dia que Deus quis, o próprio Salomão morreu. Então uma coisa não anula a outra. Ainda no versículo, no capítulo 139, mais do que tudo isso, Deus conhece o seu pensamento e as suas intenções, versículos 23 e 24, com os quais o salmista termina o seu belo salmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele está arriscando aqui o fato de saber se Deus tem ou não tem poder. Ele gostaria que Deus tivesse poder de ver o coração dele. Não, ele está absolutamente convicto. Isso é um convite que ele está fazendo a Deus. Ó Deus, que conhece os pensamentos, vê o meu. Aí ele termina, vê se há em mim algum caminho mau. Ele não convidaria Deus se ele não cresce que Deus tem esse poder. Então, ele não está explicitamente afirmando Deus tem poder para ver o coração. Não. Mas ele está afirmando que crê nisto. E não apenas crê, convida, pede para Deus ver o coração dele. Interessante. Jesus Cristo diz que o que quer viver em pecado, o que quer viver de uma maneira errada, ele procura o quê? As trevas. Não quer a luz. Jesus Cristo é evitado por bilhões de pessoas, porque a luz dele brilha muitas pessoas. Não. É feio demais isso aqui. Eu quero continuar nas minhas iniquidades, na minha vida, do jeito que eu quero levar. Não. Aí vem um crente. Senhor, pode examinar. Muito importante saber a atitude correta com a qual o crente, como Davi aqui diz, pode examinar. Não é dizendo assim,
Vê aqui se tem uma coisa errada. Vê o meu 10 aí. Pode olhar. Não é nesse sentido. Primeiro é o sentido de que ele gostaria de tirar um 10, sim. Senhor, como eu gostaria que tu olhasse para a minha vida mesmo com teu raio laser e dissesse realmente não há nem pensamento impuro, nem encontrei nenhum. É nosso sonho. E nós vamos ter esse sonho realizado, mas no céu, porque hoje nós somos contaminados pelo pecado que ainda habita em nós, embora já perdoados que fomos em Cristo. Mas a atitude nossa é dizer, eu gostaria muito de que tu me olhasses e me achasses reto em meus caminhos. E, se não encontrar, mas tiver caminhos tortos, endireita. Pronto. Essa é a atitude perfeita do crente. Muito diferente de fugir. Não quero, vai me atrapalhar, não quero nem vir falar. Não, eu quero saber, Senhor, o meu pecado. Eu quero saber onde é que eu estou te ofendendo. Quero saber onde é que eu estou ofendendo os meus irmãos em Cristo. Quero saber, gostaria muito. Pode sondar. Então, essa autorização, entre aspas, ou esse pedido para Deus exercer o conhecimento de ver até o pensamento, ele é feito diante de Deus ou para Deus, com muita humildade, muita vontade de ser aprovado e naquilo que não consegue ser ainda, de ser ainda aperfeiçoado. Esse é o brado do crente, dia após dia após dia. Belo isto. E para isso é necessário lembrar, então, o quê? Detalhes. Detalhes. Deus é tão detalhista que ele conhece o meu pensamento. Você já pediu para Deus anular o pensamento de alguém com relação a algo que você disse muito impróprio? Ou pedir a Deus que ele tenha impedido aquela pessoa de perceber aquilo que você disse, antes de você próprio perceber e ver a tolice que você acabou de falar? Já pediu a Deus isso? Peça. Senhor, aquilo que eu disse foi tão ruim. Não deixe isso repercutir muito na mente da minha esposa tão querida. Eu falei aquilo, claro, vou tratar, vou pedir perdão e tudo, mas ajuda a tirar aquilo. Ou, eu queria pedir para aquela pessoa, ou aquelas pessoas, não terem nem ouvido o que eu falei. Não era para ter dito aquilo. Peça a Deus. Pensamentos. Ele entra dentro do pensamento da pessoa, ele pode tirar o pensamento de alguém. Agora, peça de uma maneira séria, compenetrada, não é brincando de poderes mentais e tal. Quer ver uma coisa? Eu vou dizer uma coisa, não vou nem ouvir. Porque eu pedi, Deus vai me ouvir. Vai brincar com Deus assim. Não é assim, claro. Mas se você, de fato, gostaria que aquilo que você disse não tivesse tanto efeito, agora Deus pode dizer, não vou lhe ouvir. Para você aprender. Ok? Você ter mais domínio próprio, para você segurar mais sua língua. Ok, Senhor. Você vai pagar as consequências para aquilo que você disse. Sim, Senhor. E quantas vezes pode e deve ocorrer o contrário? Deus diz assim, ok. Nunca mais na vida aquela pessoa vai se lembrar daquilo que você disse, vai lhe cobrar aquilo, nada, acabou, tirou. Ele fica dizendo, olha, aquilo que você pediu, eu fiz, tá? Quantas coisas nós pedimos a Deus assim, e ele responde, a gente nem nota. Aliás, eu digo que nós pedimos, nem sei, deveríamos pedir, podemos ousar mais com Deus, porque ele vê detalhes, e ele vai ver a intenção pela qual você está fazendo esse pedido. Tem mais essa, ele escapa também. Então ele vai lá no pensamento da pessoa que você pediu para ele interferir. Tudo bem, pode ir, e vai se quiser ir, mas ele vai no seu, também e vê sua intenção. Pode ser que ele, aprovando a sua intenção, e queira, dessa vez, deixar passar uma disciplina. Pode ser. Faça isso com Deus. Eu vou correr agora. É o jeito. Detalhista. Então, eu tenho falado de detalhista na arte de criar. Detalhista no absoluto controle da vida. Detalhista no conhecimento absolutamente pessoal que tem de cada um de nós.
Aí o próximo seria aqui, detalhista na execução do seu plano de salvação. Esse eu não vou investir muito tempo, até porque nós acabamos de sair de Êxodo. Então, lá em Êxodo, nós vimos muitos detalhes quando ele instruiu Moisés para a construção do tabernáculo no deserto. Lembram que Deus falou de detalhes e detalhes e detalhes de roupas, de tecidos, de cores, de formatos, de dimensões. Mas qual é a diferença para Deus se esse negócio vai ser roxo ou vermelho? Ele disse que ele quer roxo. E 1,5 m, 1,80 m, ele disse que ele quer 1,45 m, que é um côvado, lá a tradução, quando era de um côvado, né? Mas tudo rigorosamente traçado. Os detalhes dos holocaustos, dos sacrifícios, muitos detalhes. Por quê? Porque a lei apontava para Cristo. Tudo da lei, os rituais, as dimensões, as cores, tudo. Sacrifícios, apontava para Cristo e a obra de salvação que Cristo viria realizar. Algo do absoluto interesse de Deus, extremamente importante para Deus. Então estava lá, pum, os detalhes. Eu quero assim. O próprio ministério de Cristo seria... Eu acho que eu nunca fiz uma pregação mostrando no ministério de Cristo quantas vezes diz assim, para que se cumprissem as Escrituras. Muitas vezes. Detalhes de Cristo. O lugar do nascimento dele, a forma, no caso do nascimento virginal dele, a fuga para o Egito, o chicote no templo que ele utilizou-se, detalhes da crucificação, o fato de ter sede, o fato de não ter quebra de ossos, muitos e muitos detalhes sendo cumpridos em Cristo. Detalhes de passagens do Velho Testamento. Detalhes. Alguns nós não vamos saber nem explicar por quê, de fato. Para que se cumprisse as Escrituras dizendo isso. Mas quando você vai lá, às vezes realmente a Escritura disse isso. Às vezes a gente nem percebe bem que tem uma profecia ali. E a Bíblia, aplica. O Novo Testamento aplica para o Senhor Jesus Cristo. Independente de você ver claramente uma profecia ali, você olha assim, mas qual a importância mesmo dessa profecia, desse fato aqui? Por que isso? Por que exatamente aquilo com Cristo? Algumas coisas a gente tira algumas conclusões, outras não. Mas não importa. Para Deus é muito importante aquilo que foi predito, claramente, obscuramente pelo profeta, séculos antes, não interessa. Vai lá e se cumpre. É um espetáculo. Detalhista quanto ao comportamento do seu povo, é a última parte. A tomada de Jericó é algo muito interessante. Essa aqui eu não vou ter tempo para ler, mas é muito curiosa. Também tem uma pregação sobre ela. Muito curiosa, cheio de detalhes em que o povo ia arrodear 7 vezes a cidade de Jericó, sem falar nada. Cada nível, na última vez eles iam parar e apenas falar alto ou gritar. Detalhes, não é nas quintas, nem na oitava, nem na sexta, é na sétima. Não faça na sexta. Você que é perreadinho, não faça na sexta. Você que é lento, não tem pressa, não faça na oitava. É porque fica mais bem feito. Não faça na oitava. É na 7ª vez que arrodear a cidade. Faça exatamente como... Mas qual é a diferença? Tolo! Para de fazer essas perguntas. É 7, para Deus acabou. E não adianta, não, porque é o número perfeito, pode até ser, mas não é o caso. É porque Deus marcou 7. E façam do jeitinho que eu disse, gritem. Gritar, como é que se ganha uma batalha contra uma cidade toda fechada no grito, só gritando? Isso é ridículo. Em termos militares aqui deste mundozinho aqui, é ridículo mesmo. Talvez achem ridículo a nós que acreditamos nessa história. Pois é, mas não acreditamos mesmo.
e que foi gritando que as muralhas de Jericó, muralhas, caíram todas. Detalhe envolvendo um grito, envolvendo o número de voltas e envolvendo a queda de toneladas de pedras. Coisas grandes com pequenas, tudo para Deus tanto faz. Então, eles fizeram exatamente como Deus mandou e Jericó caiu. E eles, entraram e dominaram Jericó. Pequeno problema. É que Deus disse, não tome nada dos despojos da cidade para vocês. É do templo. Vai ser guardado para o meu tesouro. Isso aí, não façam isso. Às vezes Deus permitia, às vezes não permitia. Não, levem para casa. Nada é pessoal aqui. É tudo condenado. Pois é. Aí Jericó, eles ganharam mole, só no grito. Aí foram enfrentar a cidadezinha chamada Ai. Bem menor do que Jericó. Aí, Josué, quantos nós vamos destacar para ir lá? Ora, depois dessa de Jericó, aí escalou pouquíssimos homens para atacar Ai, porque era pequenininha. Aí foi lá e pá! Apanharam de Ai. Derrota! Tem coisa aqui. É porque os homens tomaram uns uísque antes e estavam todos... Não. Tem uma coisa errada. Resumindo, um homem lá de Israel, um judeu, viu uma capa, viu uma barra de ouro e umas moedas e cobiçou. Ficou para ele. Não, ele não estava nem roubando, porque o dono era morto já. Nós matamos todos, por ordem do próprio Deus. Não tinha mais dono. Ficou para ele. Detalhe. Pois é, aí por causa deste homem, Deus fez Israel perder a guerra contra Ai. Encontraram um homem, ele confessou o pecado dele, foi morto. Ele e a família dele, Deus eliminou o mal que estava sobre Israel. Depois dali, venceram fácil a cidade de Ai. Mas uma capa, tanta confusão. Uma capa, tudo bem, uma barra de ouro vale uma graninha mesmo, mas tudo bem, né? Veja que está envolvido nisso. Uma capa, barra de ouro, umas moedas. Um homem fez isso, se fosse uma divisão do exército de Josué todinho, não, mas Pois é porque ele é super detalhista, sabe? Quando ele diz não toque, é não toque, entendeu? Os rituais desapareceram do Velho Testamento. As ações tipo Jericó, miraculosas e cheias de muito poder e detalhes, essas coisas interessantíssimas, não vemos isso mais no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento é cheio de prescrições detalhadas de como Deus quer que nos comportemos, nós crentes nos comportemos. Não há mais detalhes estratégicos de guerras reais no campo de batalhas, mas há, sim, detalhes estratégicos de guerras espirituais, que haveria um exemplo que eu não vou detalhar, mas querem ver um exemplo do detalhe típico do Novo Testamento? Efésios 6, versículo 11. Todo mundo lá. Estamos pertinho de encerrar. Efésios 6. Esse é o tipo da passagem que eu tenho medo de... Bom, tenho medo, não sei se é a expressão correta. Mas que eu desconfio que muitos crentes... Atualmente, não sei se o crente ainda costuma decorar a Bíblia, não. Mas antigamente, que isso era muito comum, muitos poderiam levantar e dizer essa passagem aqui de cor. Porque é conhecidíssima a passagem. As crianças conhecem, fazem espadas, capacetes, todo dourado, cartolina, né, e tal. Vistam-se com toda a armadura de Deus, estou em Efésios 6 e 11, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, já começaram os detalhes. O objetivo desta armadura de Deus é firmeza espiritual.
não é se proteger do governador malvado que persegue crentes, não é se proteger de doenças mortais, não. Agora, essa armadura de Deus aqui é para a questão de preservação espiritual, firmes as ciladas do diabo, e ainda diz o nome do inimigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, é contra gente, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Está falando aqui de entidades satânicas, seres vivos, sim, mas satânicos, angelicais do mal, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, ele já descreveu o campo de batalha, onde nós vamos usar esta armadura. Por isso, ele repete, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Mas, Senhor, e essa armadura, como é? Está muito vago. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Então, a verdade servindo para se ligar, estar perto dela, juntar com ela, juntar-se a ela, vestindo a couraça da justiça. Usa a justiça como uma couraça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Prega, sai andando, pregando. No dia a dia, constantemente, faz parte da sua armadura de Deus, pregar o evangelho da paz para o mundo. Faz parte. Eu não sabia que era tão importante assim. Pois está aí. Além da ordem de Cristo. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados dos soldados de Nabucodonosor. Não, do maligno. Espiritual a batalha. Usem também o capacete da salvação, protege a mente, protege o que é mais importante do nosso corpo, que é a capacidade de pensar, raciocinar, não mexe nem um dedo se a mente está danificada ou apagada de alguma forma. Capacete da salvação, use a mente. E a espada do Espírito, que espada é essa, Senhor? Qualquer coisa aí. Não, a palavra de Deus, ela é espada. Então vejam detalhes. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e mais uma arma final, que é a oração. Então, já encerrando, nós podemos ver ainda, e não é de admirar, muitos detalhes da parte de Deus, mesmo vivendo sobre o Novo Testamento, mais do que sobre o Velho, com toda a importância que o Velho tem, como eu tenho acabado de dizer aqui, dizer que ele preparou para o Novo. Então, Deus tem enorme interesse entre os crentes hoje, como você se comporta, como você se relaciona uns com os outros. Poderia ler muito sobre detalhes de comportamento, como devemos fazer na igreja, para a disciplina. Tem muitas coisas. Deus chega ao ponto de dizer que cada boa obra que você pratica, Ele criou antes para você praticá-la. Cada boa obra que você faz, você está só cumprindo, executando uma coisa que já foi arquitetada, planejada para você. Mas Deus teve tempo? Pois é. Poder e interesse. Ele está interessado no seu pensamento. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. E esse pensai é considerai, raciocinem sobre, meditem. Duas grandes lições. Uma, quando pensar em comportamento cristão, obediência a Deus, prestação de contas com Deus, serviço a Deus, dedicação à sua profissão,
seu envolvimento no seu matrimônio, a educação dos seus filhos, seu comportamento como cidadão do país a que você pertence. Tudo. Você, quando for pensar nisso, saiba que tudo Deus levará em consideração. Tudo. Tudo. É muito comum o funcionário dizer, eu errei aqui, ou eu, não é nem que eu errei, eu não vou fazer porque eu estou sem tempo, quero ir para casa, eu espero que o chefe não se lembre que ele me deu 9 ordens, eu fiz 8. Eu vou deixar a 9ª para segunda-feira. Eu tenho a impressão que ele não vai se lembrar. Ok, colar, colou. Criança, né? Isso já foi, certamente. Isso aqui eu não fiz. Espero que a mãe não perceba. Espero que o papai não saiba. Ou coisa assim, arriscando. Vai arriscando. Muito comum, é humano esse tipo de responsabilidade, né? De levar a vida. Uns muito mais e uns muito menos. Tem filhos bem responsáveis, corretinhos. Aqueles outros que estão ligando para nada. Tem todo jeito. Tem um funcionário disciplinado, tem um soldado, tem todo jeito. Tem o que vive preso. Esqueça tudo isso. Tudo isso o quê? Essa questão de se colar, colou, se notar, eu vou arriscar aqui, esqueça tudo isso com relação a Deus. Pode esquecer. Será que ele notou? Notou. Mas eu nem disse. Eu ia dizendo, eu ia xingando, mas segurei. Graças a Deus, pois é. Certamente ele vai lhe aprovar, porque você segurou. Mas ele vai dizer, e é aquele nome que você disse para aquela pessoa, para sua mulher, para o seu marido, para o seu vizinho, sei lá. Você disse. Você disse o nome. Não disse, senhor, não escuta. Para mim, você gritou, chega e doeu dos meus ouvidos. Você segurou entre os dentes. Mas o grito daquele nome, daquele desejo, para aquela pessoa, chegou aqui. Você acha que eu não percebi? Vamos tratar? Pastor, não fica meio cansativo, não. Viver assim, eu acho que não há maior bênção no mundo do que um crente que se convence que a melhor forma dele viver é esta. Pronto para dar contas a Deus e levando Deus em consideração até nos pensamentos. Porque isso vai se tornando um costume e ele naturalmente vai naquele fluxo gostoso, santificado pelo Espírito Santo, de pensar coisas agradáveis, de não ter nem vontade de dizer aquele nome que ele conseguiu travar. E ele vai entrando num clima diferente, em vez de dizer, vou ter que dar conta diante dele. Não, eu quero é dar conta mesmo diante dele. Senhor, tu viste hoje como meu coração ficou tão tranquilo quando eu vi aquele nome feio contra mim no trânsito, que eu sempre fui briguento no trânsito. Tu viste, Senhor, como meu coração estava calmo. Oh, tu viste, né? Ele vai dizer, claro. Então vira o contrário. O crente fica feliz em estar o tempo todo diante de Deus. Pronto, Davi. Salmo 139, ele termina assim, Senhor, conhece meus pensamentos, vê os meus caminhos, olha, ele não estava nem com medo de Deus e pecou muito, Davi, você sabe disso, pecados pesados. Pois é, mas ele abria diante de Deus quando ele reconhecia, se arrependia, e se ficava contrito, tudo diante de Deus. Então, o crente não é para estar o tempo todo, eu vou ter que explicar isso para Deus, vou ter que explicar aquilo, eu tenho que segurar cada pensamento meu. Que tem, mas se você se acostumar a viver querendo agradá-lo, em vez de querendo não ter que prestar conta Não, assim não. Aí você vai ver a delícia que é. E até o fato de chegar diante de Deus, Senhor, hoje não gostei do meu pensamento ali. Não gostei. Quando eu falava com aquela pessoa, quando eu olhei para aquela mulher, ou para aquele homem, ou aquele ali, eu não
gostei de estar aqui diante de ti. Vai me consertando, Senhor, porque não sou confiável, mas eu quero é te agradar. É um clima que você entra diante de Deus. Não vai ficar uma vida aterrorizante, com medo o tempo todo. Não, Pai, maravilhoso, boníssimo. É até pouco dizer que é boníssimo. Bom, segunda lição, ela é mais fina e mais profunda e vai ser a próxima pregação, se Deus quiser. Qual é? Eu poderia ser um pouquinho malvado e dizer assim, não vou nem dizer qual é. Já fiz muito isso com vocês. Mas hoje eu estou bonzinho, eu vou dizer. Esse intenso detalhismo de Deus é consequência de uma outra característica dele: sensibilidade. Então, se essa aqui eu chamei de Deus o super detalhista, na próxima pregação, se Deus me conceder o privilégio, será Deus o super sensível. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude em todas essas considerações, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.